Tá no ar, podcast do Thiago, chegando aqui mais uma edição. E vocês sejam todos muito bem-vindos. Você que está conectando agora pela internet, você que está nos acompanhando aí pela rádio, seja bem-vindo ao podcast do Thiago, o nosso bate-papo leve e atual, na companhia aqui sempre do nosso grande companheiro aqui, Cid Moreira do Sertão, Jário Ribeiro, e o nosso amigo George McFlurry, que tá agora com um óculos escuro. Rapaz, você tá na brisa, velho, com esse óculos escuro. O que aconteceu? Só. E aí, Jário Ribeiro, Salve, George salve. McFly, como é que foi essa semana aí? Corrida, meu amigo. Estou sentindo falta hoje do nosso Hoje, quarto co-host, o Tots. Nosso amigo Focado Vence. Tem teve história pra contar depois dele. problemas de ordem maior e não conseguiu estar aqui hoje presente. Tá fazendo falta, né? Ah. O nosso garoto maromba, né? Notícias Cara, dizem que é um espinho na pele. um espinho na perna, né? É verdade. Mas disse que não foi apenas um espinho, não. Disse que o negócio foi grande. Foi sangue por todo lado. Tamo brincando. Nosso amigo Totó, Everton Ranieri, Focado Vence, não pode estar aqui hoje nos acompanhando. Mas como vocês sabem, aqui o podcast do Thiago, que é esse bate-papo leve e atual, independentemente de quem esteja, a gente sempre tem a certeza de uma coisa, que o bate-papo aqui é um bate-papo que de temas relevantes ou outros não tão relevantes, mas você vai estar aí junto com a gente acompanhando, né? Nessa pouco mais aí de uma horinha, mais ou menos, que a gente está aqui batendo papo, a gente está atualizando vocês, prestando conta daquilo que está acontecendo em Piranhas, daquilo que está acontecendo em Alagoas, daquilo que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo, porque a gente tem esse propósito aqui também de estar atualizando você, não apenas de notícias sobre a política, mas para a gente trazer aqui variedades diversas daquilo que está sendo falado em Alagoas, no Brasil e no mundo, mas obviamente a gente não poderia começar sem antes o nosso primeiro programa da semana, essa semana que é uma semana especial, que é a primeira Semeco. Sabe o que é a primeira Semeco, Jair Ribeiro? Você que é um cara informado. É a Semana Ecológica do Meio Ambiente, né? A gente está na semana, a primeira semana ecológica de Piranhas. E teve uma programação que começou, né, na última terça-feira, né, ontem, onde nós tivemos aqui uma ação muito bacana com os alunos lá da Luiz Tertuliano da Paz, lá no Distrito Piau, né, que foram lá para a beira, né, da Ribeira, fazer um trabalho juntamente com a associação de reciclagem lá do Capiá, né, a Arca, para fazer a limpeza, né, da costa, porque a gente sabe, né, no tempo de chuva, quando a água vem com força, a gente tem que estar com as nossas encostas, né, muito bem prevenidas, né, e aí é importante fazer esse trabalho para a gente conscientizar as nossas crianças, né, de ter esse sentimento, né, claro, ambiental, sustentável. E aí essa primeira semana ecológica de Piranha serve para a gente estar conscientizando. E aí a gente está conscientizando aonde? Lá na base, porque você sabe que o cavalo velho, para aprender depois de velho, meu irmão, é complicado. Então a gente tem que pegar lá na base, que os meninos pequenininhos é que já chega já dando esporro na gente, Jorge McFly. Você que é um cara que eu sei que se leva muito esporro principalmente do Axel, né? Exatamente. O Axel, de vez em quando, puxa a orelha do McFly. Jorge. Parece que o Jorge é o filho e o Axel que é o pai. O Axel é, de longe, meu filho mais velho, ele é de longe uma das pessoas mais corretas que eu conheço. É? E graças a Deus eu sei que ele puxou 100% a mãe. Entendeu? Não tem os vícios, mas ele é extremamente correto, entendeu? É politizado. Esses meninos hoje em dia, bicho, eles já nascem muito mais evoluídos do que a gente. A nossa geração não tem essa consciência que essa geração agora mais novinha aí que tá vindo de jeito É a nenhum. informação que essa rapaziada absorve, né? E a consciência mesmo, a responsabilidade, parece que eles já nascem já com... Tem uma diferença um pouco grande das nossas gerações, é porque é o seguinte, de certa forma, nós fomos criados dentro daquele ambiente familiar ao qual nós, eu tô falando como homens, né? Eu não posso pautar pelas mulheres, nós somos criados para que a gente possa fazer o nosso papel protetor, né, do lar. E essa juventude, tá, né? Essa nova geração agora, eles estão sendo criados de uma maneira um pouco mais liberta, entendeu? Ninguém pensa em casar, ninguém pensa em ter filhos. E eles têm uma preocupação muito grande com o planeta e com os diferentes gêneros de pessoas, entendeu? Então, eles têm uma preocupação social
e É aquele ambiental tipo muito maior do que a nossa. É aquele tipo de turma que gosta do Uber, né? Não se importa muito em andar com o carro próprio. Essa galera, né? Exatamente, jovem. exatamente. Mudou muito, né? Até o tipo de perfil, né? Há alguns anos atrás, no nosso tempo, tinha muita questão da boate, né? A questão do barzinho com aquelas apresentações, e agora já mudou, né? O perfil é muito mais das baladinhas, né? De fazer as reuniões mais privê, enfim. Esses jovens, as coisas vão mudando, os comportamentos vão mudando e os gostos também vão mudando. Então, eles têm uma consciência muito maior do que a nossa geração teve, e aí por conta disso, né, também que a gente estimula e abraça ações como essa, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Que o é a pessoal- primeira semana ecológica de Piranhas. Que o pessoal tem evoluído bastante em relação a essa questão ecológica, Tiago, né? Desde pequeno a gente ouvia falar que as geleiras vão descongelar e aquela explicação toda ecológica, né? Que é ambiental, que fez com que muito menino, muita gente, a gente mesmo, começasse a criar um pouquinho de consciência ambiental. E a gente, por estar justamente dentro desse ambiente, né? A gente tem a gente está no sertão, né, do Nordeste, né? Então a gente tem aqui algo que é muito típico nosso, que é o bioma Caatinga, né? Claro. Então a gente, mais do que, não que os outros não precisam, mas a gente tem essa Responsabilidade. essa particularidade, né, muito, muito própria, né, que é a nossa Caatinga, e a gente precisa valorizar e conscientizar nessa geração. Então, por conta disso, essa primeira semana da Ecológica de Piranhas, que começou ontem, como eu falei, né, que foi o Dia Nacional da Limpeza das Águas, com essa ação lá com os alunos da Luiz Tertuliano, lá no Piau, juntamente com a associação lá de reciclagem Capiá, fizeram, né, toda a limpeza ali da encosta, né, da ribeira. Então essa foi a primeira ação no dia de hoje. Né, teve o desfile cívico ecológico, né, com as criancinhas, foi uma coisa linda. As criancinhas lá da Marinita, né, fizeram esse desfile, chamando a atenção também da importância, né, dessas crianças terem essa noção do quão é importante a gente preservar o nosso meio ambiente. Amanhã, né, quinta-feira, ou seja, amanhã para quem está acompanhando pela internet, você Isso. que está nos acompanhando pela rádio, é hoje, quinta-feira, é o Dia Nacional da Árvore. Então, vai haver um projeto de revitalização na área verde, tem aquele redondel, quando você está chegando ali no bairro Xingó, que você entra, tem um redondel bem grande, todo mundo passa por ali para ir para Vila Lagoas, para ir para Vila Sergipe, para ir no sentido como vai para tanto vindo quanto indo, né, ali para o Divina Luz, e vai ser feito, né, o plantio, né, de algumas mudas e um piquenique também com as crianças da creche Cria. Então, a gente está falando aqui, né, que a gente pegou desde as criancinhas menorzinhas até as maiorzinhas, né, fazendo essa conscientização. E fechando na sexta-feira, que é o Dia Nacional da Defesa da Fauna, uma gincana educacional com os alunos da Ivan Fernandes, né, juntamente com o apoio, obviamente, do IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, que é parceiro também nessa ação tão importante, que é a primeira que a gente faz aqui, a Semana, né, Ecológica de Piranhas, a primeira Semana Ecológica de Piranhas, que vem nesse momento onde a gente tem falado muito sobre sustentabilidade, sobre cuidado com o meio ambiente, ter um meio ambiente equilibrado. E por falar em meio ambiente equilibrado, de agora vamos passar para a nossa pauta, porque a gente tem sempre esse propósito de falar aquilo que está acontecendo dentro do nosso município, as ações, né, prestando conta das ações que estão acontecendo aqui, da gestão municipal. Eu, enquanto prefeito de Piranhas, tenho uma satisfação muito grande, né, e orgulho muito grande de estar à frente dessa administração que vem fazendo um trabalho diferenciado, que vem sendo essa referência não apenas para o Alto Sertão Alagoano, mas para todo o nosso estado. E a gente está aqui prestando contas, né, desse trabalho que a gente está fazendo, né, que é um trabalho reconhecido, onde a gente chega, muito gratificante a gente ter esse reconhecimento da população. Vocês não sabem a importância que é para quem está aqui diante desse trabalho tão árduo, que é você governar, você tomar decisões e você ser reconhecido por aquilo que você faz. As pessoas chegarem e parabenizar. Eu fico realmente lisonjeado quando as pessoas e pessoas simples, muitas vezes são pessoas simples, algumas vezes pessoas que não têm instrução e que chega para mim, pessoas um pouco até ignorantes e que chega para você e diz assim: prefeito, queria lhe agradecer, queria parabenizar o trabalho que o senhor está fazendo.
Então, para mim, isso é o maior presente, é a gente realmente ver que a gente está indo no caminho certo. Então, a gente não poderia fazer diferente. A gente precisa, assim, estar aqui falando um pouquinho de ações que a gente está fazendo, né, que vem repercutindo e vem fazendo a diferença aqui no nosso município. E falando de gratidão, Thiago, vamos agradecer o pessoal das rádios que acompanham o podcast e o pessoal também no nosso canal do YouTube. Aproveita, se você não é inscrito, faz sua inscrição, ativa o sininho de notificações e participa com a gente do podcast do Thiago. E falando de meio ambiente, como eu falava, tem pauta, velho. Eu falei tudo isso aqui, fiz esse introito gigante aqui para dizer, falando sobre o nosso trabalho, obviamente, tenho que vender meu peixe, né? E tenho que falar e da minha gratidão, que é fato mesmo, não é resenha, não. É de verdade mesmo. Mas a gente também está aqui para falar sobre as notícias, né? Exatamente. Então, e falando de meio ambiente, tá rolando aí as ondas de calor. Ondas de calor. Tem se falado muito de George McFly, você que é um cara atualizado, que sempre vem para cá e a gente pergunta, e aí, George McFly, o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo? Você é um cara que fica no X, para quem não sabe, o X é aquela plataforma que era o antigo Twitter. Então, tudo que está acontecendo, sai a notícia hoje, o cara é expert, tá aqui bem informado, acompanhando tudo. Então, George McFly, você que é o nosso repórter, o que é que está sendo falando dessa onda de calor? Porque, meu irmão, falaram dessa onda de calor, ontem caiu água com força. Eu estava vindo de Maceió para Piranhas e foi chuva a estrada toda. E como é que tá se falando de onda de calor com uma chuva dessa? Agora hoje foi, até pelo menos a hora que eu cheguei aqui, pesado, agoniante. Pelo menos ali na entrada aqui do Alto Sertão. Em alguns locais vai ser bem mais São denso. José da Tapera, e outros por não vão ali. nem sentir. Prefeito, a chapa tá esquentando. Gostou? Do trocadilho. O que acontece, minha gente? Há um mês e pouco atrás, as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e aquelas catástrofes que estão tendo com chuvas e casas sendo demolidas com a ação do tempo, é fruto do mesmo fenômeno que está empurrando essa grande onda de calor para dentro do Brasil, entendeu? Que é o famoso El Niño. Um fenômeno que desenvolve duas ações assim da natureza contrárias, né? Uma contrária Ele à prende outra. tanto as barreiras de frio quanto as ondas de calor, entendeu? E Como é o nome? O quê? Do El fenômeno? Niño El Niño. Que não confunda com leite ninho. com né? leite ninho. Cara, El isso foi Niño. boa. El Niño. El Niño. Viu? Então, o que acontece, assim, de uma maneira mais grosseira, vamos assim... Que não confunda com leite ninho, foi boa essa. Né? Imagine que El você Niño. tenha uma parede circular de vento trancando tanto a umidade em algumas partes como ondas de calor. Só que nesse momento ela está prendendo essas ondas de calor e está se arrastando para o centro Pareceu do até verão. golpes do Cavaleiro do Zodíaco, Já ondas de pensou? calor, parede de... Então, existe uma preocupação, não muito em Alagoas, segundo o mapa o mapa térmico que foram feitos para os próximos dias, porque nós temos aí, eu acho que 1 ou 2 semanas, que não é um fenômeno isolado. Isso é uma coisa que pode acontecer hoje, daqui a 5, 10 anos pode acontecer novamente. Algumas pessoas discutem se isso é efeito do aquecimento global, que já é uma pauta um pouco mais proativa, mas é bem efeito do El Niño mesmo. Então, alguns municípios, o estado da Bahia vai ter partes onde teremos 40, 41 graus, Rondônia, no Acre. 40, 41 graus não é nada suave. assim que nos assuste, não, né? A não Baixo ser- São porque é o seguinte, Francisco, né? o calor ele não é definido só pela temperatura ambiente, é a questão da umidade A no umidade, ar. Se né? não tiver, por exemplo, Paulo Afonso, se você for agora, pode estar dando 32, 33. E você é cercado por uma barragem, é uma ilha, entendeu? E mesmo assim você não sente a umidade no ar, é muito abafado. Então, em alguns locais tem um risco de chegar a 45 graus, e isso aí já é mortal. É mortal para idosos hipertensos, para quem já teve AVC, para animais nas ruas. Alagoas provavelmente não vai sentir muito, porque dentro desse mapa a gente não se encontra nessa área de risco, mas os demais municípios aqui entre o centro e o norte do país provavelmente vão ter que ter uma mudança estratégica aí. Provavelmente alguns Ou governadores seja, vão a decretar- região, quanto menos água tiver, a situação estará as temperaturas estarão mais altas. Mas aí é uma variante. Por exemplo, o Pantanal.
É uma região... Pantanosa. Exatamente. Mas a impressão que eu tenho é que o clima, não é impressão, é constatação. Tem muita coisa tem mudado, né? E aí a gente fala sobre aquecimento global, e aí tem a corrente que defende que o aquecimento global não existe, né? Enfim, mas fato é, o clima tem mudado muito, né? A gente tem períodos de muito mormaço, muita quentura e em contrapartida outros períodos de muita água, de muita chuva. O inverno está mudando, Thiago. O inverno mudou. Então, ano passado, eu não me lembro de um inverno tão frio como do ano passado, que caiu tanta água, mas eu acho que esse ano superou. Então, veja, a gente está no mês de setembro. E tem chovido. E está chovendo no mês de setembro. Ou seja, era mês de julho, chuva, comecinho de agosto já parava de chover. Zero. Não a gente já chovia está mesmo. mais da metade do mês de setembro e a chuva ainda está aí. Então, o que é que está acontecendo? É o fim do tempo, Jário Ribeiro. Tem furacões pelo mundo, vendo, né, essas coisas lá, furacão, terremoto. Terremotos. Graças a Deus o Brasil não tem furacão, não tem terremoto. A gente está, pelo menos desses quer dizer, Nós terremotos não tem mas vulcão, não tem de grande volume. tem tremor de terra, né? Uhum. Tem alguns tremores, mas não tem de grande escala, nem terremoto, nem tem vulcão, nem tem tornados. Aconteceu nas Filipinas nessa semana. Muito triste, né, a situação. E como deve ser desesperador, né? Se eu não me engano, cerca de 2.000 mortes. Desesperador. Imagina, você na rua, no seu carro, em casa. Desesperador, Thiago. O João Paulo, né? Que o Havaí. Morava lá no Havaí, ele morava em Maui, que é uma ilha. Lá são algumas ilhas, né? Lá você tem Honolulu, você tem Maui, você tem... Esqueci as outras as ilhas que tem. E uma dessas ilhas, que era a que ele morava, que era a ilha de Maui, pegou fogo, meu irmão, completamente. Ficaram diversas pessoas desaparecidas durante um bom tempo. Algumas outras morreram, faleceram e o pessoal perdeu tudo. Perdeu a sua casa, você perdeu absolutamente tudo. As pessoas tiveram que pular no mar para sobreviver. Então, graças a Deus, a gente não tem isso aqui. Então, a gente, de certa forma, de certa forma não, a gente é privilegiado. O brasileiro, ele é privilegiado porque essas catástrofes, né? Os nossos problemas são outros, né? Uhum. Mas essas catástrofes, né, em grande escala, graças a Deus, não tem. Os nossos problemas são outros, né? É a chuva, são as cheias, né? A falta da água também, que por sua vez é um problema que a gente tem aqui. Então, muda, né? O cenário muda, os problemas. Os nossos problemas são outros, são diferentes. Mas, graças a Deus, esse problema aqui a gente não tem, mas fato é, a onda de calor é real e a gente está vendo que o clima está mudando e a gente não sabe como é que vai ficar para frente. E mais do que isso, o que é que isso vai mudar na cadeia produtiva? Porque se a gente começa a ter um inverno cada vez mais prolongado, e aí como é que fica a cadeia produtiva, a alimentação, o que é que isso vai mudar? O que é que isso vai repercutir para frente, porque isso é um fenômeno que a gente vem vivenciando de alguns anos para cá, né? Isso está se estendendo, pelo que a gente está vendo, está se estendendo. Então, qual é o reflexo que isso vai ter para nós, para os próximos anos, entendeu? Para a próxima década, para os próximos 20 anos. Então, é uma preocupação também que fica para a gente. Tem um prognóstico que diz que dentro desses 10 anos nós vamos ter o aumento de 1 grau na nossa temperatura, entendeu? As pessoas, mas só 1 grau, mas assim, é complicado, é uma mudança drástica. 39,40 já é 39,40 vai 40, entendeu? Então a gente sabe que não é tão simples como a gente dizia. Eu acredito muito na questão do aquecimento global, entendeu? Porque a gente constantemente agride o meio ambiente. Por isso que ações como essa que vocês estão fazendo hoje com a Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura de Piranhas, elas são muito importantes, entendeu? Junto com as crianças, porque é na educação de base que você consegue conscientizar. Quando você vai conversar com os adolescentes, com esse pessoal do nível médio, com o pessoal de faculdade, você já está naquele trajeto, não sei o que eu vou fazer, tenho que correr aqui, porque profissionalmente eu posso me complicar, então eles esquecem um pouco isso. Então, na verdade, a gente tem que mexer ali na base mesmo. E falando em faculdade, você me falou de faculdade, na mesma hora me deu estalo lá, daquela situação lá da masturbação coletiva.
Jorge, você que é o cara que traz aqui as notícias pra gente. Eu vi um negócio assim muito por que alto. é o cara. Eu vi um negócio aqui muito por alto, né? E fiquei horrorizado. E aí eu olhei, li a notícia assim, e parece-me que aquilo ali aconteceu, foi numa universidade. De aquilo medicina. Ali, de medicina, né? Foi na Unisa, é uma faculdade particular, entendeu? De medicina. O que acontece? Eu fiquei mais espantado com a notícia que eu soube após a história desse episódio da masturbação coletiva do que da própria masturbação coletiva em si. O que houve? Só explicando aqui, contextualizando. Houve um jogo de vôlei, entendeu? Uma disputa entre colégios e alguns alunos dessa faculdade, dessa Unisa, para comemorar a vitória do time, saíram, acredito que, não sei se foi 8-11, saíram das arquibancadas e... Era um jogo de voleibol feminino, né? Feminino. E aí eu vi que tinha acho que são todos universitários. Isso. Né? É uma disputa entre universidades. Isso. E aí teve um jogo de voleibol feminino, e aí tinha a macharada que estava lá, não sei se para jogar ou para torcer ou para fazer os dois. Mas enfim, fato é, com o resultado do jogo, que eu também não sei qual foi, eu sei que eles fizeram meio que uma volta olímpica com as calças todas baixas. Arriadas. E aí teve um lance da questão da bola, da masturbação coletiva. E aí eu não tive detalhes, mas eu fiquei horrorizado. E vi que teve alguns que foram identificados e que já foram expulsos. Até que ponto está a moralidade, né, do brasileiro, do ser humano? A matéria ela foi vendida como masturbação coletiva. Não houve o ato da masturbação. Mas o que houve? Eles realmente saíram correndo na quadra com os shorts abaixados, segurando os membros, entendeu? E simulando a masturbação para as meninas que estavam ali assistindo. E o mais impressionante dessa história não é o fato... Porque, assim, gente sem noção existe em todos os cantos. Eu não consigo ver quem foi o gênio que teve a ideia de dizer bem assim: ei, velho, e se a gente saísse aqui agora para comemorar, todo mundo abaixasse as calças, entendeu? Você se sentiria confortável hoje de levar a sua esposa ou a sua filha para ser atendida por um médico que passou por um episódio desse, que há tempos passados, quando estudante, fez uma simulação de masturbação para uma mulher? Não. Então, eu acredito que, para qualquer área, isso seria inaceitável, mas muito menos para a medicina. Entendeu? Eu acho que a expulsão foi extremamente válida, entendeu? Da universidade a respeito desses alunos. Só que o mais espantoso é que esse caso aconteceu entre abril e maio. E agora, só por causa da divulgação desse vídeo, é que as ações foram tomadas recentemente pela Unisa. Ou seja, esses fatos eles não são de agora, eles são de abril ou maio, e aí por algum motivo requentaram essa notícia agora. Eu acho que pela opinião popular, pela pressão, a instituição veio tomar uma iniciativa, né, de agir somente agora, depois que tudo isso foi divulgado, né? Exatamente. Aí tem que ser houve um chamamento para que o Ministério Público possa fazer uma investigação se houve... se o reitor da faculdade quis proteger os alunos ou a imagem da própria faculdade, entendeu? Mas disse que isso era uma coisa corriqueira, entendeu? Então, assim, faz parte de uma cultura de falta de respeito. Eu acho, principalmente para quem está nos assistindo agora, que a gente vai se reeducando com o tempo. Tem coisas que a gente acreditava muitos anos atrás e que a gente já não acredita hoje. A gente não vai passar nessa vida em 100%. Tinha coisas que eram brincadeiras aceitáveis no passado que hoje já não é uma coisa legal, já é até criminoso, né? Exatamente. Mas eu acho que esse fato específico, em momento nenhum, ele seria aceito como algo normal. Existe hoje uma geração mimimi, né, que chama geração mimimi, e muita coisa é inaceitável, porque qualquer coisa você problematiza e cria um problema muito maior do que ele verdadeiramente é. Mas eu acredito que nesse caso, nessa conduta aí, desses alunos universitários aí de medicina, né, que fizeram realmente tiveram essa conduta, é inaceitável. Mas o que me chama a atenção grandemente nessa situação toda, desse caso, né, dos alunos de medicina que fizeram esses atos, né, pornográficos, enfim, e deram essa volta olímpica, né, todos desnudos e tal, não é o fato em si, mas a pergunta que a gente deveria fazer: por que é que algumas pessoas, quando elas agem em grupo, elas agem de forma diferente? Será que esses indivíduos que estavam lá, se eles estivessem sozinhos, eles teriam coragem de ter aquela conduta sozinho?
Parece que o ser humano, ele, quando ele está em grupo, ele meio que cria coragem, talvez, de fazer algo que ele sozinho não tivesse coragem de fazer. Então, isso chama atenção para o comportamento do ser humano quando ele está em grupo. Isso é um fenômeno que a gente vê como um exemplo, os hooligans, né? A gente tem os hooligans que ficaram muito, muito famosos, que eram aqueles torcedores lá da Liga Inglesa de Futebol, que eles iam para os estádios para pancadaria, né, para bater. Isso não é só na Inglaterra. Exemplos são as torcidas organizadas. Isso ainda existe, as torcidas organizadas. Então, o ato que eles fazem, coisas bárbaras, né? Você olha assim, pessoas de bem, são pessoas de bem, que na sua conduta individual, no dia a dia, eles não têm nenhum tipo de conduta parecida como um delinquente. Mas quando ele se junta dentro daquele clã, dentro daquelas pessoas, é como se virassem animais, e aí eles têm coragem de fazer coisas irracionais. Então, o que chama atenção para mim, dentro desse fato aí dos alunos de medicina, é muito mais do que o ato em si, é o fenômeno de que por que pessoas agem de forma distinta quando estão em grupos. Eu acho, tem uma questão socioeconômica aí também. Veja bem, é uma faculdade particular, hoje um curso de medicina cabe na casa dos seus 7, 8 mil reais a mensalidade, então os pais, para manter um aluno ali, eles têm que ter boas condições. Essas boas condições, às vezes, quando não existe uma criação meio agarrada a seu filho, dá a esse a sensação de impunidade. Eu posso tudo, entendeu? É uma faculdade particular, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou junto com outros amigos aqui, no máximo a gente pode receber um puxão de orelha e morrer Maria Praia. Meu pai está pagando a mensalidade, então eu vou sair daqui tranquilamente. Então, questões como essas, elas são um pouco assinaladas, porque não existe... Rapaz, por coincidência, sentaram 8 tarados aqui ao mesmo tempo para fazer algo para importunar as meninas? Não, são 8 pessoas que ali pensaram, não, meus pais pagam isso aqui, entendeu? Então não vou ter nenhuma retaliação, nenhuma punição e a gente pode fazer o que a gente bem entender, entendeu? Então tem esse sentimento também de achar que tem essa liberdade de fazer o que pode porque estão acima das classes mais baixas. Mas esse encorajamento, ele só existe porque está em grupo. É como se, assim, quando você está em grupo, você se sentisse meio que blindado de, sei lá, não vão estar me julgando, porque eu faço parte desse grupo, e se essa conduta ela é reprovável, não é a conduta minha individual, é a conduta do grupo. E aí, porque o grupo não individualiza. O grupo não sou eu particular. Então é algo que eu não consigo entender como é que isso funciona, porque o ser humano, isso eu já identifiquei em outras circunstâncias, ele tem coragem de fazer algumas barbaridades quando ele está no grupo. Individualmente ele não faria. Ou ele acredita muitas vezes que em grupo a punição possa ser menor ou nenhuma. É os casos que tem de linchamento de determinados indivíduos quando de repente o cara foi pego estuprando uma criança. Então, geralmente em matérias policiais acontece muito isso, né? Então a população linchou. Geralmente, se fosse uma pessoa, não lincharia aquele estuprador. É o mesmo fenômeno. Mesma coisa. Né? Não digo nem só do estuprador. Digo quantas vezes a gente já viu. Existe uma sensação de que haverá impunidade contra um número maior. Se você passar por um ambiente, por exemplo, onde houve um acidente automobilístico, onde o cara, por exemplo, atropelou um cara que estava passando numa bicicleta. As pessoas se compadecem daquele que está ali no chão e ele já deduz que a imprudência veio de quem? De quem deu causa ao acidente, que na maior parte todo mundo pensa que foi o condutor do veículo. Então, é natural, a gente vê inclusive pessoas que saem do local do acidente para não ser linchadas, porque acontece linchamento também, porque o cara, poxa, você fez isso porque quis, Isso. Né, o cara é a parte frágil. Então você vai lá, corre, baixa, o primeiro tem a coragem de fazer aquilo, os demais tomam coragem também. É o efeito manada. É o efeito manada. Exatamente. Então, esse é o termo. Isso é o termo. Efeito manada. Para você eclodir uma situação... Eu estava tentando lembrar qual era o nome. Existe exatamente um nome específico científico, efeito manada. O Tiago, você fez um apontamento que eu já tinha visto um caso semelhante há um tempo atrás. Um caminhão... Um famoso conceito de grupo também. Né? Ele veio na mão correta e um carro pequeno ultrapassou e por um erro de cálculo do veículo menor, o caminhão acabou, que vinha na velocidade normal, acabou passando por cima. Houve um acidente, o caminhão puxou para o lado da estrada, o carro foi perda total junto com o restante da família, mas o motorista vinha certo.
E o motorista estava desacordado dentro do carro, entendeu? E o restante das pessoas que foram chegando lá interpretaram que a culpa era do motorista do caminhão, Você entendeu? não viu o caso do Kaique Brito? Para quem foi que estourou a corda? Para o cara que estava conduzindo, porque todo mundo subentende que a parte frágil ali daquela situação que aconteceu é a vítima, e quem deu causa àquela situação foi quem vem conduzindo. Quando na realidade nem sempre. Por isso, Exato, você é um bom por ponto. isso que a opinião pública em casos como, né, dessa questão num tribunal um homem e uma mulher, geralmente a opinião pública e os grupos maiores defendem, claro, geralmente mais a mulher, porque existe uma cultura da fragilidade. E muitas vezes, como é o caso do John lá, né, a mulher criou toda uma situação, uma narrativa, né? Exatamente. Ó, a melhor coisa que inventaram hoje em dia foram as câmeras. Se não tivessem câmeras para provar, por exemplo, nessa questão do acidente do Kaique Brito, entendeu? Para mostrar que o motorista cara era via inchado, né? Correto, né? correto, mas as primeiras pessoas que foram procurar para crucificar o cara foi justamente essa galera do bem, do amor, legal, entendeu? Que gosta de pregar a paz, mas adora perseguir e cancelar pessoas, entendeu? Então esse cara, se não tivesse uma câmera, se não tivesse uma... Não, ele vinha na velocidade normal aqui, dentro do aceitável. Se não tivesse uma testemunha dentro do carro para provar isso também, o fato dele ter passado por cima de um famoso, Ave Maria, tinha sobrado para ele. O Tiago levantou uma questão muito interessante que eu acho que é até pertinente a gente conversar, porque é a questão do efeito manada. Até que ponto, né, a opinião de um grupo ou a atitude de um grupo pode influenciar uma injustiça, né? Da mesma forma que a gente tem algo que é muito curioso. Na ação e também na inação, ou seja, na falta de ação. Como, por exemplo, eu li um livro, eu esqueci qual é o nome do título desse livro. E aí ele fala sobre um efeito que existe, que é o seguinte: você está aqui no metrô, e aí você vê por algum motivo lá um homem tendo uma atitude rude com a mulher e meio que tentando de alguma forma pegar no braço dela. Assediar, né? Não é nem de assediar, é de realmente um casal. E aí o cara é um pouco mais rude com a mulher, pega no braço dela e meio como se fosse machucando. E aí a gente começa a olhar, e aí todo mundo fica olhando, mas ninguém tem a iniciativa de ir lá, de tomar atitude e dizer assim: meu amigo, o que é que está acontecendo? Você está machucando essa mulher. A partir do momento que um vai lá, os demais vão. E aí eu li um livro que falava sobre um bairro muito perigoso nos Estados Unidos, onde teve um crime lá. E aí esse crime, ele antecedeu, né, de um embate lá, onde teve gritarias e tal. E vários vizinhos, eles ouviram, e aí perguntou por que foi que ninguém foi lá intervir para tentar fazer com que esse crime não acontecesse. E aí todos foram unânimes. Não, porque eu imaginei que algum outro vizinho fosse lá fazer isso. Então, como também existe, na proporção de quando você vai e encoraja os outros de ir, existe determinadas situações onde você sempre diz: não, eu não vou porque fulano de tal, com certeza... Vou lhe dar um exemplo clássico. Quantas vezes faltou energia e você não entrou em contato com a porque você companhia, espera... porque você disse: não, alguém vai entrar em contato. Outro grande exemplo clássico. Vamos citar até um caso verídico. João de Deus, quando a primeira denunciou, uma série, dezenas outras também fizeram E aí a é denúncia. questão do quê? Coragem, né? Quando a primeira teve a coragem para chegar assim: ó, isso aqui aconteceu. As outras não foram só lá nesse caso do médium, como de diversas outras situações. Quando uma denuncia, outros casos aparecem. Tem né? um caso... Cairo, me ajuda aí a lembrar o nome daquela série, aquele psicopata na Netflix. Dahmer. Qual? Jeff Dahmer, né? Pronto. Ele morava era um condomínio assim de classe baixa. A maioria dos moradores eram negros. Ele é um homem, um caucasiano, foi morar no meio de um condomínio onde só tinham pessoas pretas. Lá no Brooklyn. E ele cometia os assassinatos e escoava as tripas e tudo pela pia, entendeu? Guardava os órgãos. Não vou entrar nem nesse para não... Pronto, eles guardavam os corpos ali, pô. Então, assim, o cheiro no apartamento dele era insuportável. E qualquer pessoa que passava por lá disse: não, tem alguma coisa muito errada aqui. Entendeu? Porque você sabe, o cheiro, aquele cheiro pútrido, você tem uma noção que aquilo ali tá errado. E a vizinha dele fazia constantes denúncias
A polícia e o restante dos vizinhos não faziam nada, entendeu? E no dia que ele foi descoberto, entendeu? Que um cara conseguiu escapar dele, etc, tal, que a polícia foi lá, a polícia, rapaz, só quem denunciava era você. Só uma pessoa, entendeu? Então, só quando aconteceu o ato é que todo mundo começou a testemunhar. Mas, na verdade, é complicado, pô, entendeu? Quem é o cabeça do efeito manada. E falando em rato, Thiago, outro tema aí que discussão aí nas redes é a questão da cantora Luísa Sonza. Rapaz, o Chico não durou nem um mês. A Luísa Sonza, que a gente falou aqui recentemente, inclusive o recorte do podcast do Thiago repercutiu, viu? Deu uma zoada aí interessante, porque quando a gente falou sobre o clipe, né? Uhum. Que ela... Qual é o nome do álbum dela? Caro. É alguma coisa íntima. Escândalo íntimo. Escândalo íntimo, né? E aí muita gente não entendeu, né? O clipe. E aí foi onde a gente colocou que é uma coisa meio estranha. E aí disseram que... Era marketing? Não, disseram que primeiro que ali chegou até satanistas, dizendo que aquilo ali era evocação. Pronto, é porque assim, o corte ele não valorizou o contexto todo, né? Porque a gente foi bem mais específico. Você explicou lá no vídeo do dia que quem falou a respeito das figuras que relatou era justamente um dos satanistas mais conhecidos do Brasil, entendeu? E ele que tinha feito as análises figuradas do clipe. Não teve agente ali naquele momento. Mas assim, o corte ele não fez jus. É por isso, gente, gostam dos cortes, gostem, mas acompanhem o programa completo que você tem mais informação. Mas enfim, levantou polêmica daquele clipe que ela fez. Ela perdeu mais de 100 mil seguidores, porque foi um negócio meio forte, meio pesado. Algumas pessoas não entenderam. Posteriormente, ela relatou que esse álbum que ela lançou, que é o Escândalo Íntimo, né? Retratava muito coisas particulares dela. E aí essa música, esse que foi o primeiro clipe que ela lançou, era como se fosse um sonho. No segundo seria a resposta desse primeiro, já para fazer uma coisa elencada que parece que é meio que um hype que esses artistas estão fazendo agora para bombar. Cronologia, né? Para bombar. E aí o que foi que aconteceu? Ela apareceu com um tal de Chico Moedas, né? E Chico Moedas. o cara teve os seus 5 minutos de fama, porque simplesmente ela lançou uma música onde o refrão era Chico, se tu me quiseres, né? Era algo do tipo assim, e ela fazendo uma declaração, né, de amor para o Chico, e o Chico foi para o Altas Horas, foi para vários programas, e o cara virou uma celebrity, assim, do dia para a noite por conta da música, e a música não durou nem um mês, e aí quando já foi hoje, ela já estava no programa da Ana Maria Braga, lendo uma cartinha falando sobre traição, e deixando bastante implícito e de forma taxativa, ela dizendo que foi traída pelo tal Chico Moedas. Chico Moedas. Então, Luísa Sonza, mais uma vez, sendo objeto aqui do nosso podcast. E aí sendo fica notícia. A grande questão. Porque hoje em dia, tudo que você vê, desconfie. O que você vê na internet, desconfie. E aí o Maurício Meirelles, né, que é aquele comediante, ele colocou e disse, rapaz, eu acredito que isso tudo é mais uma vez um lance de marketing para ela engajar e para ganhar notoriedade. E aí a gente fica sem saber de nada. E eu já ouvi outra provocação também, que é uma pergunta para o McFly responder. O Whindersson Nunes ficou feliz? Eu acho que o Whindersson Nunes e o Vitão devem estar nesse momento ou dizendo, a bicha é malandra. Consegue mesmo. É um promovendo o outro, né? O Whindersson promove a Luísa promove o Chico, e aí... Na verdade, assim, a escalada do marketing, quando a gente fala do mundo da música, hoje em dia a gente não tá mais... O artista, exceções, gente como a Taylor Swift, a Beyoncé, que existe a preocupação da preparação do álbum, porque a gente está vendendo todo o contexto, e a preocupação desses outros artistas mais ocasionais é hoje em dia ter uma música entre as 10 mais tocadas do Spotify. E o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, há uns meses atrás, houve uma imagem circulando na internet, onde a Anitta simulava em um beco sexo oral com um rapaz, entendeu? E aquilo era só uma simulação. Mas aquilo circulou, entendeu? Na gravação do clipe, durante o intervalo, a Anitta foi pegando essa situação. E ali você já captava mídia, entendeu? Então é marketing isso aqui. Ela lançou o Falem de mim. Favela, tu sabe o nome, Caro? Pronto. Oi? Não, aí já era do álbum mais antigo. Pois bem, o clipe onde essa cena aparecia, entendeu?
Foi estourado, ela conseguiu botar uma música bem encaixada ali durante aquele momento, e eu acredito que esse é o momento da Luísa Sonza também. Existe uma estratégia de marketing hoje, e para vocês que acompanham as páginas do Choquei, entendeu? É assim, eu vou lançar um álbum, esse álbum tem todo um contexto. Eu preciso que, hoje em dia, ninguém mais consome da maneira que a gente consumia antigamente, não. A gente consome, ok, abusei, próximo, você não... Então, o que acontece? Na hora que você... Pronto, o álbum ele vai falar sobre isso aqui. Assim que a gente lançar com as imagens vai causar polêmica, o primeiro clipe vai causar polêmica. Foi que nem você disse, perde 100 mil seguidores, entendeu? Mas a música vai estar lá no alto e ela recupera isso facinho. Eu não consigo acreditar, Tiago, que esse relacionamento dela com esse rapaz não tinha sido algo planejado até para fazer parte da temática do álbum. O álbum se chama Escândalo Íntimo, entendeu? Ela estava hoje chorando na Ana Maria Braga, recitando as citações em uma carta lá a respeito da traição desse namorado dela, entendeu? Então acho que faz tudo parte do pacote no marketing. Não, e a conjuntura da situação, né? Se é algo, sei lá, tem coisas que são bem pessoais e quando realmente machuca, é algo que a gente guarda para nossa intimidade. Mas assim, aí fica a coisa, né? Beleza, a gente pode fazer do limão a limonada. E ela pode ter utilizado dessa situação que ela constatou e disse, poxa, vou utilizar isso aqui para eu gerar um engajamento em cima disso aqui, daqui eu já vou conectar aqui uma outra música, e aí casa muito nessa questão do escândalo íntimo. Ou tem também a ideia disso ser algo tudo muito premeditado, que eu acho pouco provável, porque assim, envolve uma terceira pessoa, ele não é artista, ele não é um cara que parece que vem da família abastada, né, que tem condições, e ele não precisava se submeter, se expor a esse ponto. Ao mesmo tempo, ela tá trazendo algo tão particular, né, tão íntimo. Né? E joga os fãs de verdade dela contra o cara, né? Então, assim, eu não sei até que ponto a gente fica pensando e... Vamos só provocar aqui filosoficamente pronto. Não sei, sinceramente não sei, mas não duvido também. Mas tem uma relatividade aí. Vamos lá. O cara pode ser de uma família abastada, mas ele não tem conhecimento público. Ele sabe que esse relacionamento dele... quem tá na Fazenda esses dias, quem viu a galera que vai entrar na Fazenda, tava o ex-namorado da Jojo Todinho. Entendeu? Quem era o cara? Inclusive o cara que você falou aí da Anitta, de lá do clipe, também tá na Fazenda também. Esse cara ganhou notoriedade como? Só por conta dessa polêmica aí do clipe. Então, é tipo uma espécie de troca. Disse, olha, eu vou fazer eu vou jogar seu nome aqui pra gente simular que está fazendo com você assina um contrato aqui onde ninguém revela nada a ninguém, seu nome vai crescer, tá certo? O meu, eu já tenho um nome estabelecido, mas o seu cresce um pouco também, então é uma parceria, a mesma coisa que esse namorado da Luísa Sonza. Ele era o namorado da Luísa Sonza, ele teve notoriedade, ele teve seguidores, ele conseguiu chegar do patamar do ninguém sabia pra hoje alguém sabe. É o Chico. Entendeu? E já tinha lá, disse, olha, nosso prazo é essa música minha tocar, entendeu? Totalmente natural. Aí as pessoas geralmente ficam mais emotivas quando a gente vê, não, mas ela estava chorando em Ana Maria Braga, é possível alguém fingir isso? Entendeu? Então, assim, a gente... Essa foi boa. A gente não pode simplesmente se comover e achar que isso não tem tudo um plano de marketing ali por cima, porque ela foi casada com o Whindersson, eu não me lembro dela ter gravado algo para o Whindersson, não me lembro dela ter gravado algo. Ela gravou Penhasco, né? Penhasco foi para o Whindersson, mas já tinha sido depois, né? E ela veio revelar também que era para o Whindersson depois também, né? Então, assim, é uma garota da mídia, tá fazendo muito bem o papel dela. É de se louvar a ação de marketing, entendeu? Agora, o quanto a pessoa se predispõe para isso, hoje em dia não dá para mim. A gente sabe, inclusive, já apareceu aí algumas subcelebridades, né? Relatando que existe muita coisa que é de fachada realmente. Namoros que não são não são reais, e eles fazem tudo uma combinação de marketing para gerar engajamento para os dois lados, e é aquilo ali mesmo. Eu já vi. Aquela própria Andressa Urach mesmo, ela já disse que teve um cantor sertanejo. E aí mostrou vídeo, né? Na época que ela estava, né, com um engajamento aí grande, do cara que fez uma combinação com ela, obviamente devia pagar alguma coisa, e saía na mídia que era namorada, mas nunca foi. Uhum. Não que seja de propósito, Tiago, mas a gente tem a sensação, pode-se fazer até um estudo de publicações, um estudo de marketing jornalístico. O Neymar, se a gente for para o Google e contar as matérias, a gente percebe que a vida
particular dele, a vida, né, vamos dizer, privada, ela é muito mais notícia que os seus próprios gols, as suas próprias performances. Não sei se vocês Ele têm é mais essa artista mesma... do que jogador. Ele é mais artista do que jogador, as declarações. Inclusive, Neymar também tá na mídia, né? Parece que agora ele caiu novamente aí com Duas garotas com ele. Duas amigas aí numa boate aí. E tá uma repercussão também grande com relação a essa questão. Ou seja, ele que já tinha tido aquele problema com a amante aí, né? Que, né, escancarou na internet e foi uma coisa, né? E aí a mulher dele grávida, e aí foi aquela coisa toda, mas perdoou, enfim. Agora tava numa boate na Espanha, se não me engano. Com duas garotas lá, aparentemente, né, tava ficando lá, com a menina dando beijo e tal. E Neymar mais uma vez. Parece que o cara não aprende, né? Agora, aí, eu acredito que não existe ação de marketing, entendeu? Porque Aí assim, aí é vacilo mesmo. Esse marketing é o marketing errado. Mas eu acredito que no nível que Neymar encontra-se, Thiago, só se convertendo mesmo a Jesus de verdade, de coração, porque o cara... Hoje é o brasileiro mais famoso do mundo, é um dos caras, um cara milionário, um cara com 20 e poucos anos. Então, só Jesus na vida pro cara ter realmente esse equilíbrio. Não é fácil, né? É na casa dos 30. Não é fácil. Ele deve ter 30 anos, né? 31, eu 31. acho. 31 anos. E o pessoal chama de menino Ney, não é menino Ney mais, né? Não é nada. Daqui a pouquinho ele tá parando, né? Mas é um menino... Mas é difícil, uma situação, uma conjuntura, se você se colocar no lugar de Neymar. Quem tinha esse mesmo estilo de vida era o Garrincha, só que ao contrário do Neymar vai enricando a cada dia. O Garrincha tava empobrecendo, entendeu? Foi. Mas o Romário também era esse figurão, o Ah, Ronaldo. Romário. Não, esses caras, na verdade, todos eles, tirando assim, a gente tira muito poucos, só quando ele é um cara como o Kaká, né, que mesmo com foi o melhor do mundo, mas sempre foi um cara muito regrado e sempre foi um cara que declarou a sua fé. Então eu acho que a fé deu muito equilíbrio pro Kaká. Eu tava até vendo um vídeo, o Kaká falando um pouquinho sobre a trajetória, e é muito difícil esse ambiente do esporte. E assim, o Kaká, né, é um cara, você vê o propósito, né, de Deus. Eu creio muito, né, em propósito, e o Kaká, ele é um cara cristão, né, evangélico, inclusive. E aí eu assistindo um podcast, eu vi o Kleber Gladiador, o Kleber que jogava no Palmeiras, no atacante, ele falando sobre o Kaká, falando sobre o Kaká na categoria de base. Não sei se você já viu esse... E aí o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, rapaz, o Kaká, ele era um jogador bom, mas tinha outros muito melhores do que o Kaká. Então, o Kaká, ele era reserva da base, ele não era jogador titular, ele era jogador reserva da base. E aí ele se contundiu. Estava se recuperando da contusão dele. Houve um campeonato, tipo uma copinha, não sei qual foi o campeonato especificamente. E aí relacionou vários jogadores e ele não foi nem relacionado. Da base, né? Da base. Da base. Para ir para esse campeonatozinho lá deles, lá a copinha. Ele não foi nem relacionado porque estava se recuperando de uma lesão. E aí o que foi que aconteceu? O time profissional do São Paulo estava na disputa, não sei se era a Copa Rio-São Paulo, enfim, era algum campeonato desse. Rio-São Paulo. E precisou reforçar o elenco para ter jogadores para treinar junto com o time profissional. E aí perguntaram lá pro pessoal lá da base e disseram, tem algum garoto aí que dê para treinar junto com a gente? Os caras, rapaz, tem aqui um tal de Kaká aqui, que não foi pra viagem. Então sobe ele para treinar junto com a gente. Kaká sobe pro profissional só para treinar. Kaká começa a treinar, nos treinos ele começa a ir bem. E aí o técnico diz, rapaz, eu vou relacionar esse rapaz para ele ficar como reserva. E aí ele é relacionado para ficar como reserva em um desses jogos. Resultado, Kaká entra no segundo tempo de uma partida, acho que na semifinal, quarta de final da Copa do Brasil, estreia Rio-São Paulo. No profissional. Estreia no profissional, né? Ou seja, subiu da base, foi para a reserva do profissional. Da reserva do profissional teve a chance de entrar no segundo tempo. Marca 2 gols e aí, meu irmão, o restante, a história vocês já sabem. O cara começa a ganhar tempo de jogo, começa a se tornar o que se tornou. E aí os amigos dele, quando volta, olha assim, diz, como é, rapaz? O Kaká, que era a reserva da gente, tá no profissional e a gente aqui nos juniores. Então, pra você ver, quando Deus tem um propósito na vida, ele faz dessa forma. Não então, tem como fugir, não. É impressionante, né? A história do Kaká, como quando Deus quer, ele mexe, ele trabalha, e dizem que, como é que diz que Deus trabalha
as linhas, como é que ele diz? Deus Deus escreve escreve por linhas certo tortas. por linhas tortas. Escreve certo por linhas certas. Eu não acredito que seja por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. Então, quando ele tem um propósito na vida de alguém, meu irmão, ele vai realizar. E o Kaká estava ali no caminho e viveu o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, esse testemunho eu não sabia também do Kaká, mas eu quis compartilhar aqui porque eu achei muito interessante. E eu acho que o que você levantou uma questão muito importante, e isso pode ajudar muita gente, Tiago, no sentido até mesmo de saúde mental, até mesmo lutas contra depressão, lutas contra ansiedade, que eu acredito que o propósito tanto de Deus para você como de você para a vida. É muito importante quando você acorda com um propósito, eu preciso realizar isso. O Dr. Peterson, né, o psicólogo canadense, disse que quanto mais o homem tem responsabilidade, ele tem propósitos. Exatamente. Quanto mais o homem tem responsabilidades, ele é feliz. Então, eu acho que a importância do propósito na vida do homem, ele é muito importante. E, Tiago, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, já que a gente levantou essa questão do Kaká, falando um pouco de fé, quem sabe alguém precisa ouvir isso, que se você viver por viver, você vai acabar entrando num mar de depressão. Nem que seja uma coisa simples, mas tem um propósito na vida. Talvez o Kaká naquele momento, o que era para ele mais visível e mais possível, ele sonhar em ser um titular do time de base. Mas o que Deus tinha para ele não era ele ser titular do time de base, era ele ser o Kaká, meu irmão, ir pro profissional e ter a oportunidade que ele teve, que às vezes se ele fosse seguir aquele caminho de ser o titular da base, talvez ele não chegasse onde ele Mas chegou. o que eu acho mais extraordinário, McFly e Thiago, no Kaká, é como ele manteve o propósito de Deus na vida dele, porque ele chegou a ser o melhor do mundo pelo Milan, jogou na seleção, foi campeão mundial. E ele não deixou que aquela... Ele, inclusive, depois desse podcast, tem um outro que o Kaká participa e ele fala. E ele sempre diz... E, na verdade, o Kaká sempre foi rico. Né? Ele vem de uma família nobre, uma família que tinha dinheiro já. Mas ele sempre entendeu que o dinheiro era um meio, mas não era o fim de todo o processo. Então, é muito interessante. E eu acho que é um exemplo de homem dentro do futebol. A gente pode destacar sempre. Foi o melhor do mundo e também deu um grande exemplo. Né? Deu um grande exemplo de equilíbrio acima de qualquer coisa. Hoje em dia, os casos de depressão aumentaram quase em 60% do que se existia há uns 20 anos atrás. Boa parte da nossa geração, a gente já tinha um propósito social já intrínseco à nossa existência. Inclusive, estamos no Setembro Amarelo. Né? Setembro Amarelo. Então, o que acontece? Eu tenho uma missão, eu tenho que sair da escola, eu tenho que me formar, ou passar em um curso técnico, conseguir um emprego, montar uma família, me estruturar, conseguir uma casa, conseguir um carro e etc e tal. E esse parecia ser o senso de propósito para muitas pessoas, e muitas pessoas muito estão felizes, Jorge, com o que tem. Entendeu? Todo mundo sonhava ser alguma coisa, né? Exatamente. A TV hoje, a mídia, ela impulsiona as pessoas a... Não, olha, isso tudo é passageiro. Você não precisa ter... Isso aparece... Querem criar um antagonismo entre os jovens e os próprios pais. Isso que seus pais vivem é algo que não existe mais. Esse amor, essa união entre eles, isso é uma falsidade, uma hipocrisia, isso e aquilo. O que você precisa é justamente aquilo que a gente pode oferecer. Você pode ser famoso sozinho, nem que para isso você tenha que fazer bobagens. A gente falou a respeito das lives do NPC na semana passada, que a gente explicou, não sei se ficou bem entendido pro pessoal. Era basicamente, entendeu? Você abrir a câmera, colocar o TikTok, ficar fazendo uns trejeitos e as pessoas ficam oferecendo presentes para você e você fica imitando os presentes que as pessoas estão lhe dando. Assim, é bem patético quando você assiste, mas é uma maneira do dinheiro fácil. E parece que essa nova geração, ela está sendo conduzida a isso. Você precisa ser famoso, falem mal de você, e se você será recompensado, mesmo que falem mal de você. Entendeu? A gente falou agora há pouco, dentro dessa mesma pauta, tem a Jojo Todinho e tem o namorado dela. O namorado dela saiu, ela queimou ele de A a Z,
E ele, como um ser humano que foi apedrejado por todo mundo, ganhou uma vaga na Fazenda. Entendeu? Quer dizer, então, você é apedrejado, mas se você estiver na mídia, você vai ser recompensado de alguma maneira. Entendeu? Então, é esse o novo tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque fere o nosso sentido de propósito. Qual é o seu propósito? Meu propósito não é mais querer montar uma família. Meu propósito não é mais ser feliz com que todo mundo pode ter. Eu quero ser alguém, eu quero ser reconhecido, eu quero ser notório. A gente falou da André Surak, hoje em dia, ela expôs o filho dela, uma situação que eu não vou dar nem palco aqui hoje em dia, mas para ela é excelente. Estão falando mal de mim, continuem falando, e é complicado, entendeu? É por isso que às vezes eu agradeço de morar no interior, que a gente não pega esses vícios que boa parte dessa sociedade hoje, vazia, solitária, entendeu? Tá? E sabemos que se cria muito essa questão do conceito de torne-se milionário, torne-se rico, esteja no topo. Eu estava lendo até inclusive um livro de um camarada que chegou ao topo e ele disse, Thiago, uma coisa muito forte. Ele disse que ele passou a vida buscando ir ao topo. E ele disse que quando chegou no topo, o único motivo, o único sentido que fez com que ele refletisse em estar no topo é querer pular do topo. Ou seja, quando chega no topo, se você não tiver propósito, a vontade que deve de pular do topo. Então é importante viver com propósitos. Exatamente. E aí tem a base que tem que ser preenchida, né? Nesse exemplo aí, você chegou no topo e ali você ainda tem aquele vazio existencial, né? Essa semana agora, eu vi um vídeo do Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia, ele é aquela personalidade, né, que a gente conhece. É um cara muito espontâneo, né, que brinca muito. Que é um cara que vem de uma origem muito humilde, que cresceu na vida e que hoje, né, é um cara, o rei da internet, né? O cara que tem é a novela da Globo, né? A quantidade de audiência que ele tem é como se fosse uma rede de TV. Então é um cara que cresceu muito na vida e que ele conquistou muitas coisas. E aí chega num ponto que ele, mais uma grande conquista que ele conseguiu, ele tinha o desejo de ter um carro, que era uma McLaren, né? Que é um carro avaliado em quase 4 milhões. E aí no dia que ele comprou a McLaren dele, ele, né, todo feliz lá fazendo o vídeo com a McLaren e tal. E aí daqui a pouco você mostra ele felizão lá, saindo com o carro dele e tal, fazendo aquela coisa toda. Poucas horas depois ele faz um vídeo se acabando de chorar. E aí ele meio que, rapaz, não, porque eu comecei a refletir olhando aqui os meus vídeos. Quando foi mais cedo, antes de chegar ao meu carro, eu vi 2 crianças. E aí as crianças estavam lá junto com o pai e elas dizendo que o sonho dela era entrar num outro carro que ele tem lá, que é um carro esportivo, né, bem grande. E aí ele deixou as crianças entrarem no carro. E aí na hora que as crianças estavam lá, apesar de eu não ter essa obrigação, mas eu poderia ter chegado lá para aquele pai de família e dizer assim, toma aqui um dinheiro aqui, R$1.000, aquilo ali, aqueles R$1.000 que para mim não é nada, ia fazer a diferença na vida dele. E ele ia sair muito mais feliz. Né? Eu parei lá, dei atenção para ele sairia muito mais feliz. Mas eu não fiz isso porque eu estava distraído com uma mulher que foi lá me vender um colar de diamante. Eu nem precisava desse colar de diamante. Não comprei só um, não, eu comprei 2. Então, quer dizer, ele se sentindo culpado por ter o dinheiro que ele tem, por ter conquistado os bens materiais que ele teve e se sentindo mal. Então, quer dizer, eu não preciso mais disso, eu tô comprando, não sei por que foi que eu comprei isso. Então ele comprou aquilo ali para tentar se preencher, porque para ele o apartamento não é mais o desafio, o carro não é mais o desafio porque ele tem vários, a joia não é mais o desafio porque ele tem vários. Então esse vazio existencial, o que é que vai preencher? E a resposta, eu queria ter essa ligação com ele para dizer, essa resposta aí é simples, está em Deus. Esse vazio que existe na sua alma está em Deus. Então, quem chega no topo e tem esse sentimento de... chegou querer no topo, pular. Se você não tiver uma base, o cara enlouquece. Então, é por isso que acontece com esses artistas, o Whindersson Nunes. Esse mesmo vazio é o que não se preenche. Aí alguns entram para droga, né, outros vai para encontro da filantropia. Né, tem aí o exemplo do Bill Gates, que para ele... não teve mais sentido ter tanto dinheiro. Então ele disse, não, vou
ver aqui as causas humanitárias para eu abraçar, eu vou botar aqui um instituto para eu injetar dinheiro e vou buscar agora. O meu objetivo não é mais ser um homem mais rico, não é ter um bem material, é erradicar algumas doenças que tem no mundo. Poxa, isso aí é... Ele identificou ali um propósito de vida para ele. Não, porque o dinheiro não é mais um propósito de vida. E a gente vê isso, McFly, só para ilustrar aqui, e a gente vê isso no mundo do esporte. A gente vê alguns ex-jogadores. Eu estava até dando uma observada. Tem uns que pega a fortuna e vai fazer dos 7 dias da semana uma revoada. E já tem outros que montam projetos sociais e andam o Brasil e o mundo ajudando crianças a realizarem sonhos e mudando comunidades. Eu sempre gosto de citar, inclusive, o Carrefour, que usa da sua popularidade, do seu trabalho agora aposentado, para, enfim, fazer o bem nos seus institutos, no seu trabalho, enquanto tem outros que estão gastando sua fortuna fazendo 7 dias de revoadas por semana. É muito importante essa questão do propósito, cara. Eu tenho uma noção do seguinte, as pessoas, elas hoje têm uma preocupação muito grande em construir fortuna, e já quem é bilionário hoje em dia tem uma preocupação em construir um legado. Vamos pegar um exemplo claro aqui, o Elon Musk, ele disse, se algum governo conseguir, porque disseram que com 6 bilhões de dólares você acabaria com a fome no mundo. Aí ele já chegou a fazer a provocação. Se alguém conseguir me apresentar um plano concreto, entendeu? De como é que essas despesas seriam concretizadas, como seriam pagas, quem seriam os agentes que iriam fazer as fortunas chegarem nos locais mais pobres, eu sou o primeiro a injetar esse valor. Mas essa galera desconfia do próprio sistema. Entendeu? Então, a maioria dos bilionários é a questão do Bill Gates. O Bill Gates, ele teria dinheiro hoje para acabar com a fome no mundo. Mas, rapaz, eu vou fazer algo que pelo menos vai estar dentro do meu controle. Pesquisa com doenças para tentar sanar a maioria desses outros problemas que acometem, principalmente com populações africanas. E a construção do legado ela é muito importante. Tiago, por exemplo, o Tiago veio de uma boa família, tem uma boa criação. E eu acho que para você deve ser muito mais interessante você chegar em casa e você sabe que prefeitura tem dias que tá bacana, tem dias que não tá bacana, tem situações, mas fazer uma boa gestão e ver que a coisa tá funcionando, você sabe que é a construção de um legado, entendeu? E isso, bicho, terminou esse mandato, você vier no próximo mandato, terminou e você viu que teve uma boa aceitação popular, que você mudou a cara, eu acho que isso é uma coisa que ninguém tira, entendeu? Então um legado para quem é sério, para quem tem essa sensação de propósito, ela é muito mais importante do que a própria conjuntura financeira. E a provocação filosófica de Tiago, ela é pertinente no sentido de o que eu faço quando eu estiver no topo, e aí a gente se remete à questão da teoria das necessidades humanas do Maslow, psicólogo Maslow, que ele divide as necessidades ou o desejo humano em degraus. E o 5º degrau é exatamente a fusão com Deus. Então, o que é que Maslow disse? Quando você conquista tudo, você quer ter agora uma dimensão maior do que um ser humano. Então, é entender que Deus é amor, é partilha, é propósito, e acima de qualquer coisa é entender que Ele é tudo em todos, né? Então, é muito pertinente. E a gente, Tiagão, chega ao final do nosso podcast com o propósito de ter levado a informação, de ter realizado o nosso trabalho e com a gratidão a Deus de mais um dever cumprido. Eu só uma pausa aqui, eu acho que esse foi o podcast mais filosófico que a gente já viu, o programa mais filosófico que a gente já fez até agora. Filosofia para não filósofos. Você vê por aqui também no podcast do Tiago. As pessoas precisam de filosofia. As pessoas precisam de filosofia também. Mas é isso, vamos ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Mandar aqui um abraço especial, pessoal que está nos acompanhando aí pela Piau FM, pela Independente FM, pela Xingó FM, aquele grande abraço. E você que também está nos acompanhando aí por áudio e vídeo, pessoal do YouTube, pessoal que está aí também na internet, aquele grande abraço. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. A gente está finalizando aqui esse mês de setembro, porque no começo de outubro tem convidado especial. E vamos começar a dar uma movimentada aqui no podcast do Tiago, porque o pessoal está sempre perguntando. E os convidados? Eu digo, olha, vamos trabalhar aí uma relação de convidados especiais e vamos estar trazendo aqui no mês de outubro pelo menos 2 convidados especiais para a gente estar batendo aqui um papo
para estar informando vocês também aquilo que está acontecendo também aqui nas cidades aqui circunvizinhas, a nível nacional também aqui na política federal, aquilo que está se passando. Então fiquem ligados que a gente vai estar trazendo aqui alguns convidados e a gente vai fazer de forma antecipada, vamos fazer diferente. A gente vai estar aí através dos cards, através aí da rádio também, anunciando previamente esses convidados especiais que vão estar aqui junto com a gente na bancada do podcast do Thiago, para estar trazendo aqui também esse conteúdo que vocês já estão acostumados aqui de acompanhar nesse nosso encontro semanal, que é o podcast do Thiago. Então quero aqui só agradecer mais uma vez os nossos grandes amigos aqui, os nossos co-hosters. Sabe o que é co-hoster? Co-participante. Exatamente. Ou seja, é o cara que apresenta essa resenha aqui junto com o Thiago Freitas, que você está acompanhado. Jorge McFly, Jário Ribeiro. Até semana que vem tem mais podcast do Thiago, nosso bate-papo leve e atual. Valeu.